7 de setembro de 1822, data da independência do Brasil. Nós vamos conversar sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes com dois colunistas do Jornal da Bandeirantes, gente, que toparam esse desafio para falar conosco. Tem mais um que vai entrar aí daqui a pouco para dar um pitaco também sobre essa história e conversarmos um pouquinho sobre a história do Brasil neste dia tão importante. Ministro Aldo Rebelo, que sempre está conosco diariamente, e o professor Emanuel Pessoa, advogado especialista nas questões aí do direito empresarial, também presente nesta data aqui no Jornal Gente. Tudo bem, ministro? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo em paz, pelo menos entre nós, Pedro, Emanuel e os queridos ouvintes da nossa Bandeirantes. Professor Emanuel, uma honra tê-lo aqui para mais essa discussão. Obrigado, Pedro. Bom dia. A honra é minha estar do seu lado, do ministro, nesse sábado, né? Véspera da Independência. Eu acho que é importante esse diálogo. Acho que o ministro vai contribuir muito com o livro novo dele agora, sobre Dom Pedro, né, ministro? Acho que a gente vai poder aprender bastante. A gente não aprende o suficiente sobre a nossa história. Exatamente. Recebi essa encomenda depois que escrevi um livro sobre a Amazônia. A editora me pediu mais uma sugestão de livro e eu disse que podia escrever uma biografia do Dom Pedro I porque julgo a personagem da nossa história mais injustiçada. O Brasil tem uma versão muito pequena do Dom Pedro I. A grandeza do papel de Dom Pedro na construção do Brasil até hoje permanece como algo que ainda precisa ou que deve ser revelado. Quem foi Dom Pedro I, ministro Aldo Rebelo? Dom Pedro I, meu caro Pedro, casou aos 18 anos. Aos 24 anos, ele era imperador, na época do maior país do mundo, porque nós tínhamos uma área superior ao que hoje, por exemplo, são os Estados Unidos da América, a Rússia ou a própria China. Depois ele foi rei de Portugal, ele foi imperador do Brasil e rei de Portugal. Ele era um homem que deu ao país a Constituição mais duradoura da nossa história, a Constituição de 1824, outorgada por ele, que durou de 1824 até 1889, né? 91, quando a nova Constituição da República foi promulgada. Ele nos deu um continente. O que o Brasil tem hoje foi herança do Dom Pedro I, a construção do Dom Pedro I. E esse homem que ao longo da vida deu ao país esse território, essa construção, essa unidade que a América Espanhola não conseguiu alcançar, né? Se dividiu aqui em repúblicas rivais, e esse imperador e rei de Portugal, até hoje no nosso país, ele é muito incompreendido, mais do que em Portugal. Portugal homenageia muito mais o Dom Pedro IV, foi esse o título dele como rei de Portugal, do que nós homenageamos o patrono, o construtor, o líder, o grande caudilho da nossa independência, que foi o nosso Dom Pedro de Alcântara, o nosso Dom Pedro I. Professor Emanuel, a gente vai falar bastante sobre Dom Pedro, mas eu queria te perguntar o seguinte: o que a gente tem hoje de Brasil tem muito a ver com a história que foi traçada de, principalmente, 7 de setembro de 1822 para cá. Se a gente fizer comparação com outros países que foram descobertos, tiveram a independência próxima da nossa, e traçarmos aí um paralelo, o que a gente vive hoje tem muito de erros e acertos desse período? Sabe, é bem interessante, o ministro até tocou no assunto sobre Dom Pedro, de ter nos legado um continente. Se você olhar para a América Espanhola, eles também compunham um continente só, eles compunham um país só aqui na América do Sul, Vice-Reinado da Prata. E mesmo assim eles se fragmentaram em vários países, porque evidentemente cada caudilho local queria ter um país para chamar de seu. E o Brasil escapou disso porque Dom Pedro foi a figura que conseguiu unir o ideário do Brasil sob a coroa. Do contrário, nós teríamos tido o Grão-Pará, Pernambuco, teríamos tido, provavelmente, o sul do Brasil teria sido invadido pela Argentina e teria sido conquistado, que na época a Argentina, economicamente, militarmente,
mais preparada, né? A gente sabe que o Exército Brasileiro só foi realmente se constituir de verdade na Guerra do Paraguai. Então, a figura do Dom Pedro é muito importante como alguém que conseguiu simbolicamente unir o Brasil, e tanto é que a gente teve várias tentativas de separação de estados, né? As pessoas não lembram disso, mas Pernambuco, por exemplo, com a Confederação do Equador, tentou se separar do país. A gente teve essas situações e, para o bem ou para o mal, foi o fato do Brasil ter uma monarquia que fazia as pessoas ficarem ao redor daquilo, uma ideia de continuidade do que vinha de Portugal. Sobre erros e acertos, o que a gente às vezes esquece é que nós fazemos escolhas institucionais que elas têm efeitos no longo prazo. Quando você olha aqueles vídeos dos anos 20 do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro parecia mais desenvolvido, mais europeu e mais multiculturalmente integrado do que você olharia hoje qualquer cidade grande europeia. O que acontece a partir dali? Você faz algumas escolhas que são ruins. Você faz escolhas econômicas que geram uma inflação absurda, você empobrece as pessoas mais simples. Você faz reformas no Rio de Janeiro em que você obriga pessoas a subirem o morro e você não confere títulos de propriedade. Então, se ninguém é dono, ninguém melhora nada. Você passa a ter uma espécie de leniência com o crime, e essa leniência com o crime começa ali lá atrás com o jogo do bicho, depois vai evoluindo para o tráfico de drogas e depois para outros tipos de bandidagem, né? E isso naturalmente vai tendo uma degradação. As pessoas elas acham que a degradação da sociedade ela leva muito tempo, ela leva pouco tempo. Eu sempre digo que a sociedade está a 3 pratos de comida da bárbare. Se amanhã acabar toda a energia no Brasil, você não precisa de 7 dias para ver as pessoas se matando na rua por comida. E isso não só no Brasil, né? Praticamente em qualquer país. Então não é uma questão do erro e acerto de Dom Pedro. Na verdade, escolhas institucionais que você fizer hoje já afetam fortemente de benefício do Império. São várias instituições que a gente mantém até hoje, né? Museus, curadorias de belíssimas obras de arte, obras de integração nacional e a própria noção do que é ser brasileiro. Ministro Aldo Rebelo, o que a população brasileira precisa saber mais sobre a história de Dom Pedro? A gente falou que essa história não é muito bem contada hoje. Aliás, se a gente for falar sobre a educação, nós vamos tomar todo o tempo que a gente tem aqui para falar sobre a qualidade da educação brasileira e sobre escolhas que são feitas, né? A contaminação de ideologia dentro de sala de aula. É um debate para ser travado também, mas não nesse momento. O que de mais importante falta para conhecimento para aqueles que precisam entender um pouco melhor a história do Brasil? Precisa recuperar, Pedro, o ensino da história nas escolas do Brasil. Nós já tivemos o ensino da história a partir da construção do país. Como disse um historiador americano, certa vez aqui numa entrevista na revista Veja, ele fez o seguinte comentário: vocês ensinam a história do Brasil a partir do que deu errado. Nós ensinamos a história dos Estados Unidos a partir do que deu certo. Você tem essas duas formas de ensinar a história. Você pode ensinar a história a partir dos seus fracassos, das suas mazelas, dos seus crimes, dos seus erros. E a construção de uma nação não se dá sem mazelas, sem erros, sem crimes. Mas também a construção de uma nação não se dá sem virtude, sem espírito de renúncia, sem heróis, sem construtores. Os americanos valorizam essa história, a história dos seus êxitos, a história dos seus construtores, a história das suas virtudes. E nós procuramos localizar nos nossos heróis exatamente os seus defeitos, as suas limitações humanas. E do ponto de vista do julgamento privado das personalidades públicas, não escapa ninguém. Se você for examinar a vida de uma personalidade gigantesca como Alexandre, o da Macedônia, o que helenizou o mundo, mas ele construiu a Biblioteca de Alexandria. Ele foi o difusor da herança grega, das virtudes gregas, do amor às artes, à ciência, à cultura, por todo o mundo. E isso é o que é mais importante na biografia do Alexandre. Se você for julgar uma figura como Dom Pedro I pela sua vida privada, é claro que o seu julgamento vai estar limitado a um aspecto da vida dele. Você vai desprezar o homem que deu unidade a esse continente,
que protegeu o Brasil da fragmentação, porque foi a monarquia. A monarquia não era o estado da arte, das aspirações democráticas daquela época, não. Todo mundo sonhava com uma Revolução Francesa, todo mundo sonhava com uma Revolução Americana, todo mundo sonhava com uma república democrática. A monarquia centralizada não era o estado da arte e da aspiração democrática, mas era a necessidade para a proteção de um bem maior, que era a unidade do país, como disse aqui o Emanuel. Foram várias tentativas de secessão do Brasil. Os gaúchos chegaram a nomear um presidente da República, e que não era um homem qualquer, era um homem de grande talento militar e político, Bento Gonçalves. Os pernambucanos tinham um herói romântico, que era o Frei Caneca, que foi fuzilado no Forte de Cinco Pontas, e quando ele foi fuzilado, ao lado dele foi fuzilado um cidadão americano, porque os Estados Unidos, que foram o primeiro país a reconhecer a nossa independência, também se interessaram na nossa fragmentação logo depois. Em 1824, a Confederação do Equador teve protagonismo americano. Aliás, o cidadão que foi fuzilado criou um problema diplomático, porque o governo pressionou a embaixada americana, o consulado, mas, no fim, a sentença foi executada, porque para o Império o fundamental era a manutenção da unidade do Império. Então você tem uma figura como Dom Pedro, mas você não consegue compreender o Dom Pedro se você não compreender Portugal e se você não compreender o português. Portugal criou o primeiro império global da modernidade, do mundo moderno. Ele se espalhou por todos os continentes. Portugal estava presente na África, Portugal estava presente na Ásia. Portugal, aliás, tinha presença na atual China, não, em Taiwan. Taiwan era batizada de Formosa, que é um batismo português. Aquela província chinesa... Tem Macau também. Macau foi devolvida à China depois de Hong Kong. A presença de Portugal na China, a presença de Portugal no Japão. Quem inverteu o idioma vietnamita para quem latinizou foi um jesuíta português. Então, Portugal tinha essa capacidade de selecionar grandes quadros, grandes navegadores, criou uma escola, que na verdade, aquela escola de Sagres, se você for observar direito, aquilo era um parque tecnológico, porque não era só uma escola. Ali você reunia cientistas que estudavam a navegação, as estrelas, o astrolábio, a bússola, você reunia cartógrafos, você reunia também construtores, a caravela, que foi um tipo de embarcação leve, a vela triangular que permitia navegar contra o vento. Ou seja, Portugal esteve à frente da ciência, da tecnologia, da ousadia. A viagem de circunnavegação, embora serviço da Espanha, mas foi um português, o Fernão de Magalhães, aquilo é uma epopeia maior do que a ida do homem à Lua. Então, o Dom Pedro I estava naturalmente movido por esse espírito, movido pelo sebastianismo, movido pelo padre Antônio Vieira, que achava que Portugal seria o quinto império do mundo, o império da fraternidade, o império bíblico lá da parábola do Nabucodonosor, que sonhou lá com um monstro, uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o busto de bronze, os pés de ferro misturado com barro. E aí o Daniel, o profeta, disse, não, são 4 impérios, tá certo? Esses são os 4 impérios, o seu, o da Babilônia, depois o persa, depois o romano, depois o grego, assim que foi interpretado esse sonho pelo Daniel. E depois o padre Antônio Vieira diz, não, vai ter o 5º império. O 5º império vai ser ou português ou brasileiro, vai ser luso, que vai ser o império que vai unificar a humanidade. O Dom Pedro era leitor do padre Antônio Vieira. O Dom Pedro lia os poemas em latim aos 9 anos de idade. Ele já era leitor. Quando ele veio para o Brasil, ele tinha 9 anos e o preceptor dele já deixou na memória que ele conseguia ler Virgílio em latim. Acho que é a Eneida, ele lia com 9 anos de idade. Então, o Virgílio foi quem inspirou o Camões. Ele também era leitor do Camões. Então, o Dom Pedro estava movido
por algo que era muito grandioso. E esse espírito ele carregava mesmo quando na sua vida privada não era um homem muito disciplinado. Ele teve 8 filhos nos 2 casamentos e teve pelo menos, comprovadamente, mais 8 fora do casamento. Inclusive com uma freira, que era sineira do convento da Ilha dos Açores, tá certo? Mas tem uma bela página sobre esse episódio. Era uma jovem bonita que tinha sido forçada a ir para o convento por capricho da família. E o Dom Pedro também era jovem, simpático, e houve ali uma paixão fervorosa, segundo o biógrafo português do Dom Pedro, e houve esse filho do Dom Pedro com uma freira. Com modistas francesas aqui no Brasil, de fato, o Rio de Janeiro, você tem razão, Manuel, era uma cidade cosmopolita, tá certo? Tinha de tudo aqui naquela época. Então, o Dom Pedro I não pode ser compreendido como um homem comum, porque ele não era um homem comum. Ele tinha ousadias e ambições de alguém que estava muito acima do comum e do normal. E só por essa razão ele teve a capacidade de enfrentar o pai, de enfrentar o país de nascimento dele, que era Portugal, de enfrentar o sogro. É outro capítulo que precisa ser escrito, a esposa do Dom Pedro. Ela não era uma princesa qualquer, ela era arquiduquesa do mais influente império e da mais influente casa real da Europa, que era os Habsburgos, uma casa real de 400 anos. É como se fosse a estrela de primeira grandeza, um casamento com uma Habsburgo. E o Dom Pedro teve esse casamento com a imperatriz, a princesa Leopoldina. O pai dela era simplesmente o chefe da Conferência de Viena, que organizou a Europa depois da derrota do Napoleão. Era o pai. E que resistia também a essa ideia da independência do Brasil, porque era solidário, naturalmente, ao Império português, à coroa portuguesa. E ele enfrentou tudo isso, naturalmente ajudado pela esposa, que teve um papel muito importante. Ela foi tomada de paixão pelo Brasil, era uma mulher muito capaz, era intelectualmente muito elevada, muito mais culta do que ele, inclusive. Trouxe para aqui, na delegação dela, cientistas, pesquisadores, pintores, músicos, tudo ela trouxe na delegação quando veio para o casamento a arquiduquesa Leopoldina. E teve também outra figura de grande destaque, que foi o José Bonifácio, que segundo o historiador britânico Kenneth Maxwell, era o homem mais culto da sua época. O Maxwell chega a dizer que, comparado com os pais da pátria dos Estados Unidos, comparando os pais da pátria, inclusive o Thomas Jefferson, que era o mais culto deles, com José Bonifácio, os pais da pátria dos Estados Unidos eram quase que agricultores, camponeses, caipiras semi-letrados perto do José Bonifácio. E o patrono da independência. O patrono, o patriarca. E o Dom Pedro teve a sorte, a fortuna de contar ao lado dele com a cultura, a autoridade, a experiência dessa mulher, que era a princesa Leopoldina, filha da casa real mais importante da Europa, e do outro lado o homem mais culto da sua época, que era José Bonifácio. Então, além da capacidade dele, ele também teve muita sorte. O senhor que já andou muito por aí, né, professor Emanuel, é uma história rica aqui em detalhes que o ministro está contando para a gente, ele que escreveu um livro, daqui a pouco ele vai falar mais sobre esse livro e quando vai estar disponível também, porque eu tenho certeza que tem muita gente interessada. Eu quero meu autógrafo. Você já quer o autógrafo aí, né? Antes do livro sair da editora. Eu descobri que ele é quase meu vizinho, agora... Pronto, é só bater na porta dele lá agora. Mas me diz uma coisa, pelas andanças aí no mundo, claro que... tem muita visita a museu, informação, praças, monumentos. Quando a gente está fora do nosso local, a gente observa esse tipo de coisa. Aqui no Brasil não se tem muita coisa, né, a respeito dessa história. Olha só, Pedro, para a gente fazer uma pequena comparação aqui, aproveitando o gancho do ministro, tá? A independência foi no Brasil. Eu não me lembro de ver em São Paulo nem a estátua do Zé Bonifácio.
Se tem, deve estar no centro, em algum lugar oculto, secreto, escondido. Santos tem uma na Praça da Independência. Aqui tem uma na Praça do Patriarca, ali perto da prefeitura. É verdade, mas dominada ao redor pelos caqueiros sentados ali na região. Ou seja, você não vai visitar. Você sabe onde é que você tem uma estátua belíssima, Zé Bonifácio? Em Nova York, no Bryant Park. Exatamente em Nova York, no Bryant Park, você tem uma estátua ali do lado perto da biblioteca pública, você tem uma estátua belíssima dele lá, José Bonifácio de Andrade. Está lá. Tá? Então, lugar de destaque, porque é um lugar onde tem estátuas dos vários libertadores da América. E veja só, ninguém aqui no Brasil associa o Zé Bonifácio como um libertador da América. Você pensa em libertador da América, você pensa lá Simão Bolívar, você pensa nos argentinos, nos venezuelanos, você não faz a associação. Que, na verdade, se você parar para pensar, o Zé Bonifácio foi o arquiteto, ele foi um orientador da nossa unificação, ele foi um orientador de Dom Pedro. E é engraçado que realmente Dom Pedro enfrentou o pai, mas o pai muito antes tinha dito para ele, se for para se fazer a independência do Brasil, que faça você, para você continuar como o monarca. Porque, do contrário, dizia o pai, seria um aventureiro, o Brasil se fragmentaria e tudo se estaria perdido. Então, havia esse ponto. Eu queria aproveitar também o gancho do ministro e voltar lá para trás. Muitos anos atrás, eu escrevi um textinho que dizia assim, as vantagens de ser pequeno. Tá? Portugal ficava ali no cantinho da Europa. E hoje, se você quiser irritar um português, se você encontra um português, às vezes tem uns xenófobos, né? Você encontra um português, se você quiser irritar o português, você conta uma piada para ele. Você diz assim, sabe qual é a vantagem de Portugal? Aí ele vai dizer não. Você fala, é do lado da Europa. Aí ele fica irritado. Então, qual era a grande vantagem de Portugal? Portugal estava ali no cantinho da Europa. A Espanha e a Inglaterra, naquela época, se matavam, porque a disputa era Espanha e Inglaterra. Você tem até o poema belíssimo, Bertolt Brecht, falando, né, que Filipe chorou quando a sua armada naufragou, que foi quando ele tentou invadir a Inglaterra, né, e deu uma tempestade e destruiu toda a armada. Ele até pergunta depois, ninguém chorou com ele, né, porque é a história. E Portugal, por estar no canto da Europa, ser um país pequeno, periférico, a gente tem que lembrar que o português a língua portuguesa ela é uma degradação extrema do latim, misturado com as línguas bárbaras, principalmente dos visigodos, que eram os mais bárbaros do Império, né, totalmente periféricos do Império Romano. E os portugueses, naquela posição ali, foram fazendo contatos próximos com o mundo árabe. E o mundo árabe tinha preservado a cultura clássica. A gente pensa, né? Hoje você vê, infelizmente, o mundo árabe hoje é um mundo que muitas vezes é queima de livro, não pode tocar música, tem várias restrições. Mas foram eles que preservaram, por séculos, o conhecimento grego clássico. Tanto é que muitos dos livros que nós temos dos gregos não vêm de tradução grega, vêm de uma tradução do árabe, do persa. Tá? Porque eles preservaram. Então era um momento histórico diferente, era um momento em que o mundo árabe era o mundo avançado. E aí o Império Otomano perdeu isso, porque eles passaram a ter uma disputa entre o secularismo, né, e a parte religiosa, e a parte religiosa venceu no Império Otomano, e isso atrasou muito o progresso deles. Mas os portugueses souberam combinar esses conhecimentos, eles tinham um espírito de aventura, porque estavam presos de um lado com a Espanha, e não tinham como ter um lugar ao sol na Europa. Para eles era impossível. Então eles resolveram se lançar para o mundo, para a África. Eles entenderam, baseados em conhecimentos antigos. Que o mundo é redondo, né, ministro? A gente já tem vários gregos que comprovaram até com uma precisão absurda a circunferência da Terra. Então os portugueses apostaram na hipótese de que o mundo era redondo e que dava para chegar nas Índias. E hoje tem gente discutindo. Tem gente discutindo, tem terraplanista ainda. Mas eles apostaram na hipótese e foram. E é muito importante sobre Dom Pedro, as pessoas hoje, a gente vê, Pedro, um movimento aqui no Brasil e em outros países da América Latina de retorno à cultura e valores clássicos. E as pessoas ainda não entendem que o mundo ocidental, todos os momentos que o mundo ocidental deu certo, foram os momentos em que o mundo ocidental abraçou esse tipo de valor. Esse é o tipo de valor que é honra, integridade, existem algumas verdades absolutas, que hoje você tem o relativismo, né? E se tudo é verdade, nada é verdade. Então as pessoas simplesmente ficam numa paralisia completa. Só que você tinha o valor forte do trabalho, o valor forte da descoberta, você tinha obviamente cometeu-se muitas barbaridades, ninguém vai dizer que não aconteceu, né? Massacre de populações indígenas, escravidão, etc. Mas o ponto é
como na sua vida, na minha e do ministro, todos nós vamos cometer muitos erros. Alguns são mais graves, outros menos graves. Mas, historicamente, quando você para pensar que esta é a nossa civilização veio de uma cultura clássica que hoje foi deturpada, e essa deturpação de valores e cultura clássica que leva o Brasil a essa situação completamente paradoxal de ser o maior desperdício de recursos naturais humanos do planeta. O Brasil era para ser uma potência equivalente aos Estados Unidos, inclusive se acreditava, né? Nos anos 30, se acreditava que o Brasil e a Argentina encostariam em algum momento nos Estados Unidos em nível de desenvolvimento e até mesmo talvez em população, porque a gente ainda recebia muita imigração estrangeira. Até mais ou menos perto da Segunda Guerra Mundial, se acreditava que a Argentina bateria os Estados Unidos por volta de 1960, tanto em população quanto em riqueza, porque os argentinos cresciam num ritmo fortíssimo, tinham um nível educacional batia paralelo com a Alemanha, que na época era o maior da Europa. Aliás, os alemães têm essa coisa surpreendente, ainda conseguem de novo, depois da guerra, se tornar o melhor nível educacional da Europa. Então, tudo que o ministro falou é verdade. A gente não olha os portugueses só pelo lado positivo. A gente entra naquela bobagem de achar que todo português é o padeiro com a caneta Bic na orelha e que fala besteira. Então, a gente não valoriza de onde viemos e isso não nos permite entender para onde iremos. A gente tem a sensação, né, de que hoje as coisas são mais fáceis em alguns outros locais, mas tem um motivo para tudo isso, né? A interferência do Estado, a forma como os governantes atuam em relação à população. Você cita, vez por outra, exemplos aqui na programação da rádio, que leva a essa conclusão, fala, pô, mas aqui podia ser assim também, né? Podia ser menos burocrático, podia ter uma via mais rápida. Isso sem falar de problemas como já foi dito aqui, da corrupção, de questões que são muito mais e acontecem em todos os lugares, e aí é preciso criar mesmo um mecanismo. Mas para criar uma conta, por exemplo, para você ter acesso ali a um dado, o imposto que você paga, o retorno, isso tudo está muito distante da nossa realidade aqui do que em outros países que tiveram a sua independência mais ou menos na mesma época que a nossa. Hoje a gente está falando sobre 7 de setembro, para você que pegou a conversa pelo meio do caminho, estamos com o ex-ministro Aldo Rebelo, ex-presidente da Câmara Federal, um estudioso da história do Brasil, e também o professor Emanuel Pessoa, colunistas eles do jornal Gente. Vou chamar um outro colunista. Queria só fazer antes de mais nada, um acréscimo, né, à qualificação do ministro, né? O ministro que deixou saudade nas Forças Armadas. O ministro foi 6 anos aluno de escola militar, tenho inúmeros colegas que se viram, e todo nacional, defesa dos nossos recursos, para mim, independentemente de outras posições políticas, que obviamente eu discordo do senhor, quer dizer que é uma honra ter a oportunidade de estar do lado de um dos raros homens que foi estadista neste país nos últimos 20 anos. Obrigado, André. Muito obrigado. Elogio desse aí em rede. E nós, claro, pedimos considerações a ele a respeito do 7 de setembro para introduzirmos outros pontos nessa discussão que travamos no rádio nesta manhã para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. 7 de setembro de 1822. Foi aí que começou a nossa marcha em torno e na busca de uma verdadeira soberania política para o nosso Brasil. Dom Pedro I, que declarou e lutou pela nossa independência, nos deu a soberania do território e, obviamente, da autodeterminação política e jurídica do nosso povo, os brasileiros, dentro desse território. Mas hoje, significada em torno de um pacto de interesses. É preciso, para ter soberania política, que fique muito clara a unidade de propósito do povo em torno de uma pauta de interesses comuns e republicanos. Nós, nos últimos 45 anos, quase meio século,
desde que em 1979 tivemos o último ano que marca os 60 anos anteriores de crescimento muito acelerado e, portanto, onde estava muito clara a unidade de propósito em termos desse crescimento e dessa urbanização com industrialização de um país e pactuado uma Constituição que se diz cidadã. E aí resta a pergunta, o que aconteceu? Por que esses últimos, então, agrário e agroexportador apenas? A partir deste momento, 1979, tivemos uma interrupção e desde então já não estão mais claros os interesses comuns, apesar de termos escrito em 1988, 45 anos são marcados por uma quebra muito acentuada da nossa renda per capita, por exemplo, que vinha nas 6 décadas anteriores crescendo a uma marcha extraordinária, 3,7% ao ano crescia a renda per capita do brasileiro até 1979. De 1980 para frente, até hoje, temos crescido na faixa de apenas 0,8%, menos de 1%, portanto, uma freada importante. E, obviamente, a pergunta que fica é o que é que poderia ter acontecido se nós não tivéssemos, de certa forma, dispersado essa unidade de propósito. E a resposta é dramática. Teríamos podido, com unidade de propósito, crescer 2,6 vezes mais do que crescemos em termos per capita. Isto é muito importante, ao mesmo tempo nos ativa uma reflexão sobre quais os condicionamentos para nós resgatarmos essa unidade de propósito, estabelecermos de fato um plano de desenvolvimento e mais do que desenvolvimento, de prosperidade e prosperidade compartilhada. Porque ninguém mais quer, nem cai na história de que o Brasil precisa ser próspero e forte, soberano, portanto, mas às custas do sacrifício de um povo. O povo quer participar desse desenvolvimento e desta façanha. Cada um de nós quer aumentar a sua renda per capita e poderemos, nesse próximo período, que vai daqui até pelo menos 2050, resgatar um ritmo da ordem de 3% ao ano. Se nós fizermos isso, nós poderemos ter a surpresa mais agradável que podemos deixar para a próxima geração. Mas, para tanto, é preciso, repito, unidade de propósito. E para isso precisamos, portanto, de liderança política que nos apresente pauta de interesses comuns, pauta de políticas que nos levem realmente a aderir entusiasmadamente, e isso, obviamente, terá que ser expresso no ano que vem, nas eleições gerais de 2026. Deus queira que a gente chegue a pactuar realmente em torno dessa nova unidade de propósito. Aí sim teremos um 7 de setembro a comemorar. Professor Emanuel, ministro Aldo Rebelo, né? Aí um retrospecto, né? Bem claro, restrito por conta do tempo dessa conclusão que chegamos aos dias atuais a partir dessa visita à história que estamos fazendo no programa de hoje, ministro Aldo. Olha, eu creio que o Brasil não conseguiu combinar direito os 2 elementos do seu futuro. Quais são os elementos do futuro, não só das nações, mas dos indivíduos? O destino, aquilo que nós recebemos e que não temos a capacidade de mudar. Você não muda o lugar onde nasceu. Você nasceu em Viçosa, você não vai conseguir nascer novamente em Tóquio. Se você nasceu da Dona Maria, você vai ser sempre o filho da Dona Maria. E o filho do seu José, que é o meu caso. Minha mãe é Maria, meu pai é José. Então você não vai mudar. Agora você consegue fazer escolhas que podem alterar a sua vida e o seu futuro. Você pode escolher a sua profissão, escolher com quem casar, escolher onde vai morar. As nações da mesma forma.
O destino nos deu algo de muita generosidade. Você tem a maior fronteira mineral do mundo no Brasil. Você tem a maior reserva de água doce. Você tem um único rio que responde por 20% da vazão de água doce do mundo inteiro. Se você comparar, o Mark Twain, o grande escritor americano, fez um livro só para exaltar o Mississippi. O Mississippi, perto do Amazonas, é muito pouca coisa. Qualquer rio europeu perto do Amazonas é muito pouco. Então nós temos o Amazonas, nós temos a maior reserva de biodiversidade do mundo, nós temos uma população que não tem rivalidades étnicas. Você tem a Espanha, você não consegue ter um cidadão em Madrid que torça para o Barcelona, nem em Barcelona que torça para o Real Madrid. Você tem no Brasil, a partir do futebol e de tudo, um país integrado, um país majoritariamente mestiço, sem lutas secessionistas contemporâneas. E tudo isso é o destino que nos dá. Agora, as nossas escolhas não têm ajudado o nosso destino. O Emanuel estava falando aqui há pouco, eu vou até além, dizendo o seguinte: a China e os Estados Unidos de hoje e do futuro tinha que ser o Brasil, porque o Brasil tem muito mais meios, muito mais recursos do que a China e do que os Estados Unidos. E vantagens, um diplomata chileno que discutia comigo sobre o Brasil e os Estados Unidos, ele colocava um mapa gigante do Brasil e dos Estados Unidos e dizia o seguinte: a grande vantagem dos Estados Unidos, ocupou demograficamente e economicamente todo o seu território. A grande desvantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos, não ocupou demograficamente e nem economicamente o seu território. A grande desvantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos, já ocupou demograficamente e economicamente o seu território. A grande vantagem do Brasil em relação aos Estados Unidos é que pode ocupar economicamente e demograficamente o seu território. E nós estamos imobilizando todas as nossas potencialidades, todos os nossos recursos. Nós não podemos ter o pré-sal, aliás, o pré-sal não, a margem equatorial que a Guiana já tem, que o Suriname já tem. Nós não podemos explorar o ouro que a Venezuela explora. Nós não podemos explorar o diamante que a África explora. Nós não podemos explorar os nossos recursos. Nós estamos imobilizados pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro. Então, como diz, né, o poeta, né, o nosso destino precisa se libertar das más escolhas. O que nós precisamos fazer, professor Emanuel, para virar essa página, tentar construir uma nova história para o Brasil a partir de agora, com essa bagagem toda aqui que relembramos no programa de hoje? Eu lembro que o Charles Darwin, né, ele veio ao Brasil, e foi ao vir ao Brasil que ele ficou completamente abolicionista. Porque ele veio ao Brasil e ele viu a escravidão como era, e aí ele teve alguns ensaios, alguns comentários mais filosóficos, e ele tem uma frase que ele diz que se a nossa miséria, se ela é causada pelas nossas instituições, o nosso pecado é grande. Então o que ele queria dizer ali? Que quando a gente faz as escolhas, isso que o ministro se referiu, nós temos que entender que elas têm consequências. Então, por exemplo, no Brasil não falta diagnóstico. No Brasil, todo mundo é um pouquinho economista, todo mundo é um pouquinho técnico da seleção brasileira e agora todo mundo é um pouquinho ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Por que não é feito? Todo mundo já sabe o que tem que ser feito. Todo mundo já sabe que você precisava fazer a reforma trabalhista. O Temer fez, o Supremo desidratou. Todo mundo já sabe que tem que fazer a reforma judiciária, eles não deixam. Todo mundo sabe que você não pode ter tanto entrave a investimento. Ninguém deixa alterar. Todo mundo sabe que você precisa mudar a tributação de consumo para renda, que é por isso que hoje vai comprar um pãozinho, a gente já deu esse exemplo lá no Gente, né? Você vai comprar um pãozinho lá, o mendigo, e o Jorge Paulo Lema entra na padaria para comprar um mendigo, para comprar o pão. Os dois pagam a mesma coisa de imposto. Tá legal, é igual, beleza. Se não tivesse o imposto no pão, o mendigo comprava 2. Então ele podia comer. Se a televisão não tivesse esse imposto virulento sobre consumo, surgiu um monte de marca local para explorar um mercado de 214 milhões de pessoas. O sujeito hoje ele vai comprar uma televisão, ela custa R$ 2.500 à vista, 50% é imposto, podia ser R$ 1.200. O sujeito ele não tem os R$ 2.400, R$ 2.500, ele precisa financiar nas Casas Bahia, a televisão sai por R$ 3.600. Então ele, em vez de ter gastado só R$ 1.200, que talvez ele pudesse, ele gasta R$ 3.600, R$ 2.400 foram jogados fora.
2.400 era mais 2 televisões compradas. Aí, quanto mais dessa televisão você vende, mais você investe em tecnologia, ciência, renda, bababá. Por que o Brasil não faz isso? Porque alguém ganha muito dinheiro mantendo o Brasil assim. E não necessariamente é só um brasileiro. As elites têm culpa. Somos nós que elegemos certos cidadãos tenebrosos ali no Congresso Nacional. Tem senador que eu juro para você, se a gente desse para ele uma anistia total e restrita, 5 bilhões de reais, ele deveria cair fora do Brasil e nunca mais fazer nada no Brasil, ele custava mais barato do que ele custa hoje em prejuízo para o país. Então, o que está errado? São as nossas escolhas. Todos nós sabemos que tem que ser feito. Não é feito. Porque o Estado brasileiro foi sequestrado por interesses. O Estado brasileiro é sequestrado por interesses. E o problema dos interesses é que, primeiro, quando você concede os interesses, eles se habituam. O próximo passo dos interesses é que há mecanismos para protegê-los. E o terceiro passo dos interesses é se ampliar. Então, primeiro você começa com um exemplo muito simples. A diferença dos Estados Unidos para a China. Estados Unidos, China e Brasil. Estados Unidos e China têm o seu desenvolvimento econômico focado no mercado internacional. Por quê? Porque você absorve poupança externa. E quando você tem desenvolvimento focado no mercado internacional, por mais que as suas economias domésticas sejam muito maiores do que elas fazem no exterior, você é obrigado a incorporar tecnologia porque você está em competição constante. O que o Brasil fez? Um grupo de empresas, alegando a necessidade de proteger a indústria nacional, aplicando a tese da indústria nascente, que a China e os Estados Unidos aplicaram, mas ela tem que ser temporária, criaram privilégios para impedir a importação de tecnologia no Brasil nos anos 60, 70, 80. E aí, você tem um boom artificial de tecnologia nacional. Por que artificial? Porque não tem concorrência. Se não tem concorrência, não desenvolve no longo prazo. Em vez de ser uma coisa só para dar tempo deles competirem no mercado interno, esse pessoal criou mecanismos para se proteger. Então, hoje você tem imposto de importação de 60% sobre qualquer produto tecnológico e no final, com ICMS, PIS, COFINS, tudo mais, vai dar em software 117%. Como é que você aumenta a produtividade de empresa? Como é que você melhora a formação de capital no Brasil? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque esses interesses se encastelaram, dominaram, ganharam dinheiro e usaram esse dinheiro para se proteger e eles só fazem ampliar os benefícios. Você nunca vê o governo montando um plano para você aumentar a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. Você só vê plano para proteger as empresas brasileiras da competição com empresas estrangeiras. Então, no final do dia, a nossa produtividade não cresce, a nossa renda não aumenta, as pessoas consomem pouco e você mantém o povo na ignorância com educação de baixa qualidade. Aí alguém fala, o governo aí que está aí, por exemplo, diz que vai resolver o problema da educação. Pessoal, é o mesmo partido total de quase 15 anos no poder. Dava para ter resolvido a educação. A educação se resolve em 8 anos, que é o ciclo da educação básica. Então, falta vontade política, porque quem coloca essas pessoas no poder do ponto de vista econômico, de formação de influência e tudo mais, são as pessoas que se beneficiam com a manutenção. O Brasil só melhora com reformas estruturais. Ministro Aldo Rebelo, vamos voltar a Dom Pedro aqui, que estamos tratando nessa questão do 7 de setembro. O senhor está finalizando o livro. Como é que está a tua programação aí sobre a história de Dom Pedro I? Finalizei, já está sob revisão e ilustração, naturalmente. O livro não é para apresentar nenhuma novidade, nenhuma particularidade desconhecida da biografia. O livro é para apresentar uma versão de um Dom Pedro que nós desprezamos ou negligenciamos. É para transformar o Dom Pedro, de fato, num mito da formação brasileira. Todas as nações se formam com seus heróis. Eu fui no Vietnã, 2 grandes heroínas da história do Vietnã, cultuadas no Vietnã, são 2 senhoras feudais que organizaram a luta de resistência contra a ocupação chinesa no Vietnã. Nos Estados Unidos, há o mito dos pais fundadores do navio Mayflower, que trouxe os peregrinos. Na Inglaterra, quem foram mesmo os protagonistas da Távola Redonda, o rei Arthur? Será que existiu mesmo? Mas na memória do inglês isso permanece, como tem na memória lá da França, né, os heróis da resistência contra a ocupação romana, a Joana d'Arc, o Napoleão Bonaparte. Aliás, eu tenho um capítulo do livro que eu falo do quadro do 7 de setembro, do Grito do Ipiranga.
É o Pedro Américo. Isso, do Pedro Américo. É o quadro mais vilipendiado, mais agredido, inclusive por historiadores, que dizem que aquilo é uma farsa, é uma mentira. Não! Aquilo ali é uma reprodução imaginária de um fato importante da nossa história. O grito não foi falsificado, ele aconteceu ali na colina do Ipiranga, onde hoje ali está o nosso museu. O que o Pedro Américo fez, não, mas mudou a cor do cavalo do Dom Pedro, ele achou que ficava melhor um cavalo alazão do que um cavalo baio, e trocou. Mas isso, se você for olhar aquele quadro, que é reproduzido até hoje, que popularizou a figura do Napoleão Bonaparte, que é um quadro da travessia dos Alpes, o Napoleão em cima de um cavalo branco, aquilo ali, o pintor francês que fez aquele quadro disse, não, eu queria comparar o Napoleão com o Aníbal Barca, o general cartaginês que fez a travessia dos Alpes para cercar Roma. Ele diz, eu queria dar a mesma grandiosidade ao Napoleão. Napoleão não era daquele jeito, não estava daquele jeito. Aquilo ali é uma coisa que aperfeiçoa o Napoleão, mas ele diz, eu tinha que imaginar aquela travessia daquela maneira. E o Pedro Américo imaginou o momento sublime da nossa história, o maior momento da história do Brasil. Ele diz, não, eu tenho que imaginar como um momento de grandeza. E, de fato, ele escreveu um ensaio para explicar por que mudou a vestimenta, por que mudou a cavalaria, para dar aquela imagem, a grandeza estética, compatível com a grandeza histórica. E esse é um tipo de pintura do mundo inteiro. Você acha que aquelas matronas do Renascimento eram tão belas como são apresentadas nos quadros que você vê nos museus da Europa? É claro que não. É claro que aquilo foi idealizado pelo pintor, foi melhorado pelo pintor. Mas a minha ideia com o livro era exatamente apresentar a figura do Dom Pedro compatível com a grandeza do processo que ele liderou. Eu digo lá, para encerrar numa frase, né? Que lá numa colina, lá na Galileia, o Sermão da Montanha, né? No Sermão da Montanha, o Cristo traçou todas as diretrizes éticas do cristianismo, né? Eu digo, em outra colina aqui no Ipiranga, o Dom Pedro inaugurou uma nova civilização no mundo, uma civilização cósmica, tolerante, uma civilização que veio integrar uma civilização africana, uma outra ameríndia, uma outra europeia, e que depois recebeu também civilizações asiáticas e fundiu tudo isso, como disse um sociólogo mexicano, impressionado com o que viu no Brasil. Ele disse, o Brasil tem uma nova civilização, o Brasil tem uma raça cósmica. E foi isso o que Dom Pedro I transformou num Estado Nacional com o 7 de setembro. Professor Emanuel, vou te passar já para suas considerações aí finais desse nosso bate-papo. Só tenho mais uma pergunta para o ministro, que é o seguinte. Nós temos registros históricos dessas passagens do Dom Pedro pelo Brasil? Isso é comprovado? Os locais onde ele passou? E por que isso não tem uma plaquinha lá? Dom Pedro passou por aqui? Tem. O Pedro, deixa eu lhe dizer. Quando eu era ministro do esporte, eu organizava cavalgadas. Fiz a cavalgada da Liberdade para reproduzir o trajeto do Zumbi dos Palmares, lá nas Alagoas. E fiz a cavalgada da Independência, a segunda cavalgada da Independência, com as Forças Armadas, a Polícia Militar de São Paulo, até o comandante do Exército perguntou, por que a segunda cavalgada? Quem fez a primeira? Eu disse, Dom Pedro. Dom Pedro fez a primeira. E aí nós fizemos, saindo lá de Cubatão e percorrendo todo o trajeto. Um governador de São Paulo, acho que o Lorena, para comemorar o centenário da independência do Brasil, colocou todos os marcos onde o Dom Pedro parou. Tem um mapa, inclusive, do percurso dele que eu fiz a pé, do Ipiranga até o centro de São Paulo, onde ele veio ali para encontrar com a Marquesa, hoje no Solar da Marquesa. Não foi lá que era o destino dele, mas era muito perto. E eu fiz a pé com um grupo de amigos. O Solar da Marquesa ali na frente do Museu do Ipiranga. Exatamente. Né? Não. Higienópolis. Higienópolis. Não, o Solar da Marquesa ali para a Praça da Sé. Perto da Praça da Sé, da Marquesa de Santos. Da Marquesa de Santos. Onde tem um restaurante com músicazinha ao vivo. Isso. Aí esse trajeto está delimitado e reproduzido
a partir do depoimento de um irmão da Marquesa de Santos, que era um oficial que acompanhou o Dom Pedro, e alguém em 1930, nos anos 30, fez para uma revista de história o trajeto do Dom Pedro. Agora, nós precisávamos valorizar, marcar, colocar placas nesses trajetos, mas são conhecidos e são sabidos. É que a administração pública não colocou na prática o que a memória histórica guardou e promoveu. E outras coisas da história dele na Europa. Ele era hóspede do rei da Inglaterra e do rei da França. Ele se hospedava no Palácio de Windsor, quando ia para a Inglaterra. Na França, no aniversário dele, a primeira visita que chegou de manhã para tomar café com ele foi o imperador da França, o rei Luís Filipe. Quando ia inaugurar qualquer coisa ou fazer um desfile, o Luís Filipe colocava o Dom Pedro I ao lado dele em um cavalo. E ele era aclamado nas ruas de Paris. O Rossini, o célebre autor do Barbeiro de Sevilha, fez para o Dom Pedro I um recital especial lá no teatro de Londres. Então, o Dom Pedro foi e ele organizou um exército de 7.000 homens para enfrentar o irmão, que tinha um exército de 80.000. Todo mundo achava uma loucura e uma coisa completamente improvável, impossível ele vencer aquela guerra civil contra o irmão. E ele venceu. Então, além de tudo, ainda foi um grande militar. Eu acho que essa figura que o Brasil precisa conhecer melhor, porque ele foi a maior figura da nossa história. Pedro, o comentário do ministro aqui me lembra de uma coisa. Eu morei 1 ano em Massachusetts, né, uma cidade chamada Cambridge. E Boston, que é a grande cidade ao redor, foi uma cidade mais relevante para a independência americana, porque na época era a principal cidade dos Estados Unidos do ponto de vista cultural, econômico e tudo mais. E lá tem no chão marcado, e é o passeio turístico mais frequentado de Boston, um negócio chamado Freedom Trail, que eram os passos dos pais fundadores. Tem a casa do Benjamin Franklin, que ele chegou a morar em Boston, né? Embora o principal lugar dele fosse... Era esse Franklin, acho que era John Quincy Adams, desculpe. É sensacional, porque o americano vai lá para conhecer a história deles, vê as famílias com o mapa na mão, eles param em cada ponto, tem a numeração, tem a significância, tem as placas. Você vê multidões de turistas, você vê os ônibus com o nome lá Freedom Trail, vai para isso. O Brasil não tem. A gente despreza a nossa memória histórica. Por exemplo, de todos os órgãos governamentais, um dos que deve ser mais desprezado no Brasil é o IPHAN, né? O Instituto de Preservação do Patrimônio Artístico Cultural do Brasil é simplesmente desprezado. Não tem orçamento, tem nada. Você vê, queimou o museu lá no Rio de Janeiro. Museu Nacional. Museu Nacional. Como se permite que a fiação do Museu Nacional chegasse àquele estado para perder toda aquela coleção de arte? Então, o Brasil, ele simplesmente se abandona, e é o que eu falei anteriormente. Isso é de propósito. Você hoje tentar manipular os americanos é muito mais difícil, porque os americanos têm consciência da história deles. Você tentar manipular os chineses não funciona. Veja o que aconteceu com os chineses. Os chineses passaram o século das humilhações, né? Que foi quando teve todas as interferências estrangeiras, controle direto de território chinês. Você chega em Xangai, o filho do senhor estudou lá, o senhor está falando, ministro? Tem uma área lá em Xangai que é inteiramente francesa. Você pensa que está numa ré. É igual. Por quê? Porque a French Concession foi dos franceses administrados diretamente durante o século das humilhações. Por que o Partido Comunista Chinês se tornou tão popular na China a ponto deles dominarem o poder e nunca terem tido, depois que venceram a guerra com os nacionalistas, nenhum desafio efetivo? Porque eles deixaram claros para a população chinesa que eles entendem a história chinesa, a cultura chinesa, o lugar da China no mundo, que a China foi a maior civilização do mundo por muito tempo, o país mais importante, e queriam transformar a China, trazer a China de volta e acabar com o século das humilhações. Tanto que os chineses comemoram o fim do século das humilhações com a fundação da República Moderna Chinesa em 1949. Então, eles conseguem, mesmo com 100 anos, não apagarem o brilho, terem um propósito, uma unidade e seguirem em direção a um futuro que mostrou que para eles hoje está glorioso, com o que eles conseguiram fazer, né, esse crescimento econômico gigantesco,
porque o passado deles era preservado. Então eles têm uma identidade. No Brasil se faz absolutamente tudo para apagar a memória e a história. Exatamente, porque se apagando, ministro, você manipula o povo de forma fácil e você destrói os interesses presentes. Agora, o pior de tudo, meu prezado Emanuel, é lideranças chamadas progressistas liderando esse processo de apagamento da história do país. Isso é que é o pior. É que, ministro, se o senhor me permitir, acho que vai ser um dos pontos que a gente vai ter uma discussão, merece até um programa separado, Pedro. O progressismo no Brasil é de gogó. Tá? Porque é um progressismo que tenta ser um progressismo de cultura e de tudo, mas como uma forma de manipulação dessas minorias para se prestar um serviço que no final do dia é de proteção de interesses. Porque mesmo que os tais progressistas no Brasil estejam no poder, o senhor vê que não se alteram as estruturas econômicas, não se alteram as estruturas produtivas, é simplesmente manipulação das minorias como forma de se atender a um projeto específico de poder. Eu queria só dar um exemplo para o senhor. Eu sei que o senhor falou em Viçosa, eu sei que o senhor mencionou suas Alagoas, eu sou de origem cearense. Eu me lembro, muito tempo atrás em Fortaleza, havia um castelo na Avenida Santos Dumont, tá? Castelo belíssimo, foi comprado por um empresário local, e aí sopraram no ouvido dele que ia ser tombado, porque realmente era um belíssimo palacete, e ele na madrugada, isso nos anos 80, acho que foi nos 80, ele passou o trator e derrubou todos os castelos, apagou a memória histórica. Você vai em Fortaleza hoje, que é uma cidade com mais de 200 anos, que foi importante, é importante até hoje, mas historicamente importante. Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão, né? A primeira cidade foi a Redenção. Mas você vai a Fortaleza, não tem castelo, não tem palacete, não tem absolutamente nada, pouquíssimos. E você vê que Recife, por exemplo, conseguiu preservar. Conseguiu. E por isso que Recife consegue conservar esse título de capital cultural no Nordeste. Então, o que foram os interesses econômicos locais... Ponte construído pelos holandeses, exato. Palácio construído pelos holandeses, exato. Fortes construídos pelos portugueses. Então, por que você apagou isso, por exemplo, em Fortaleza, que é o exemplo do Brasil? Porque fica mais fácil dominar econômica e politicamente um povo que não tem história. Não tem memória. Porque se você não sabe de onde veio, qualquer lugar para onde você for, faz sentido. Tá certo. Queridos ouvintes, falamos bastante sobre esse período importante da história do Brasil, trazendo a comparação para os dias atuais, fazendo um retrocesso e, claro, né, enfatizando aqui a figura de um nome dos mais importantes da nossa história, o mais importante talvez da nossa independência, Dom Pedro I, filho do rei João VI com Carlota Joaquina, que será retratado em livro do ex-ministro Aldo Rebelo, que esteve conosco aqui ao lado do professor Emanuel Pessoa. Gostei do bate-papo, viu? Acho que o ouvinte vai tirar muitas conclusões, isso vai motivar conversas neste domingo, nas famílias reunidas, e eu lembro vocês que esse bate-papo vai ficar disponível em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no trabalho da Ana Caroline Galeano, que acompanhou tudo direitinho aqui durante esse nosso bate-papo. Ministro Aldo, foi um prazer recebê-lo. Até a semana aí durante as participações no Jornal Gente. Até brother, um abraço, até breve. Professor Emanuel, uma honra sempre, hein? Obrigado aí pela presença. Pedro, obrigado pelo convite, ministro, obrigado pela aula e o nosso público, obrigado pela audiência e fiquem com Deus e aproveitem esse final de semana e o Dia da Independência.